Olá, amigos do Neurorádio em Pauta. Eu sou Fernanda Rueda e hoje nós vamos falar sobre protocolos de ressonância magnética. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por dentro de tudo que está acontecendo aqui. Vamos lá? Então agora nós vamos falar do protocolo de órbitas. Então lembrar que o protocolo de órbitas é direcionado para a identificação de lesões da porção anterior da face, do globo ocular, da musculatura extrínseca da aorta, das glândulas lacrimais, do nervo óptico. Então essas são as estruturas principais que a gente vai abordar nesse protocolo, e os cortes, mais uma vez, vão ser cortes finos direcionados para essa região. A gente começa o protocolo habitualmente com as sequências T1, tanto no plano coronal quanto no plano axial. O T1 no plano coronal, ele busca identificar predominantemente as alterações que tem da gordura retroconal com a musculatura extrínseca da órbita. Então, lembrar mais uma vez que como toda sequência T1, as lesões ficam com sinal hipointenso, mas a gente procura que dentro da gordura, que é bem hiperintensa no T1, se existem áreas de redução de sinal de hipointensidade que podem sugerir edema, por exemplo, uma infiltração inflamatória, uma ocupação dessa gordura no pseudotumor orbitário, enfim, outras alterações. A gente também consegue ver as áreas de espessamento do músculo. Então, o músculo com um sinal semelhante à da musculatura temporal, por exemplo, a gente pode usar isso como parâmetro, e a espessura, se eles são simétricos, se eles estão todos mais ou menos da espessura igual, e do padrão que a gente está habituado a ver. Então, alterações de espessura, por exemplo, a gente já consegue identificar aqui, são importantes no diagnóstico da oftalmopatia de Graves. No T1 axial, a gente vai focar mais nas análises do globo ocular, fica mais fácil a gente ver um plano melhor para essa região. A gente também vai ver a gordura retroconal de uma outra forma, também permite a possibilidade de identificação de alterações nessa região, mas a gente tem um panorama melhor do globo ocular. Então, procurar por lesões do globo ocular, tipo melanoma de caroide, pode ser interessante a gente fazer uma sequência T1 com supressão inicial, porque o melanoma é uma das substâncias, a melanina, né, que tem no melanoma, é uma das substâncias que dá o hipersinal espontâneo no T1, dentro daquela lista muito curta de substâncias que tem hipersinal no T1, a melanina é uma delas. Então, melanomas de coroide podem ser beneficiados da sua identificação se a gente usar uma sequência com supressão de gordura, porque eu apago todo esse brilho, todo esse sinal hiperintenso e fico só com a região realmente que tem alteração de sinal que está relacionada ao depósito de melanina ali naquela região. Descolamentos de retina, por exemplo, que fazem aquele aspecto da gaivota, às vezes o sangue fica acumulado aqui junto à porção posterior do globo ocular. É interessante a gente também fazer um T1 com supressão de gordura. Muitas vezes a gente vai ter lesões da parede posterior, implantes de globo ocular, implantes nessa região, alterações de inserção aqui do nervo óptico no globo ocular. Então, o plano axial é mais interessante para a gente ver. A gente vai ver também muito bem o nervo óptico, mas não no T1, no T2 com supressão de gordura, como é o que a gente vai ver agora. Então, a gente parte para a avaliação do nervo óptico, começando pelo T2 axial, e aí a gente busca todo o corte, um corte que pegue toda a sua extensão, como a gente vê aqui. Então, o nervo óptico à direita, o nervo óptico à esquerda. Repare que tem uma alteração muito sutil de sinal de permeio a ele é um pouco mais fino que o nervo óptico à direita. A gente vai observar também que o globo ocular tem o hipersinal, porque ele tem líquido, habitualmente. Então, a gente vê se existe uma ocupação por algum tipo de tecido aqui, de uma forma mais fácil, antes da administração do contraste no T2. E a gente também tem a capacidade de ver as alterações de sinal da musculatura extrínseca da órbita, que é importante, por exemplo, na doença de Graves. Então, esse é um plano bom para a gente avaliar o globo ocular, os retos, medial e lateral, e o nervo óptico. Então, continuando essa análise aqui de sinal do nervo óptico, vamos correlacionar com o plano coronal, que também é ótimo para ver o nervo óptico. O STIR no plano coronal, ele vai funcionar como se fosse um flare do crânio, né? A gente tira todo o sinal, ele é uma sequência também pesada em T2, então reparem que o líquor brilha, mas o líquor não é um problema para a gente aqui na avaliação da órbita. O que é um problema maior é a gordura que tem aqui em volta. Então, o STIR, ele é um T2, ele é um tipo de supressão de gordura. A gente pode fazer T2 com supressão de gordura como é o axial, ou a gente pode fazer a sequência STIR. A máquina faz a supressão de gordura de forma diferente. O STIR deixa essa sensibilidade maior, como ele deixa a sequência mais escura,
A gente perde um pouco do parâmetro anatômico, mas a gente ganha muito em sensibilidade de identificação de alteração de sinal. Então, a gente vai também buscar essas alterações de sinal da musculatura. A musculatura toda vai ficar com o sinal bem baixo, semelhante da musculatura temporal aqui do lado, e a gente vai procurar as alterações de sinal do nervo óptico. Na verdade, quando a gente olha esse nervo óptico de topo, a gente repara que eles são assimétricos, o nervo óptico esquerdo é mais fino e tem uma proeminência da bainha licórica em relação ao nervo óptico direito. A alteração de sinal é muito sutil, foi um pouco melhor identificada no plano axial, mas a gente vê aqui, por exemplo, que esse nervo está bem mais fino que esse. E aí a gente complementa com a sequência em difusão, que também pode ser feita no plano axial quando a gente quer ver nervo óptico. É uma difusão fina, também 3/0, direcionada só a essa região aqui das estruturas da órbita. Quando a gente olha na difusão, chama a atenção, esse aqui é o B0, que sai em toda a difusão, e depois o B1000, quando a gente efetivamente atua mais o gradiente, e a gente chama a atenção que existe um hipersinal aqui nesse nervo óptico que a gente não identifica nesse nervo óptico. Mas eu já posso falar para vocês que não é restrição, porque eu vi o ABC, ele é somente uma área de hipersinal. Então, sugere, corrobora os achados do STIR e do T2 com FET, mostrando o efeito T2 da difusão e ajuda a gente a identificar, né? Como a difusão é uma sequência que tem um sinal muito baixo aqui nessa região, o mínimo hipersinal se destaca. Então, o que a gente ficou em dúvida lá no T2 FET7 no STIR, a gente confirma aqui na difusão, mostrando esse efeito T2 como um potencial beneficiador da sequência, né? Não é o que a gente procura a restrição, quando fica pretinho no ABC e brilha muito aqui, mas num processo patológico mais tardio, como o dessa paciente, a gente só vê alteração de sinal sendo representada também na difusão, que também é uma sequência que vem com peso de T2. Todos esses protocolos a gente vai complementar com flare, então a gente tem um flare do crânio, e ela tem múltiplas alterações de sinal, hiperintenso, que não são características de nada nessa paciente. Mas para o quadro clínico dela, por exemplo, é bem importante a gente ter um flare e tentar caracterizar se ela faz parte de um diagnóstico diferencial maior. Eu vou chegar lá no final. As últimas duas sequências são os pós-contrastes. A gente faz com expressão de gordura para facilitar a identificação do realce. Lembra que a órbita tem muita estrutura que brilha no T1 porque tem muita gordura. Então, se a gente não suprime a gordura, vai ficar difícil pegar uma alteração de realce importante. Então, mais uma vez, no plano axial e no plano coronal. Então, vamos olhar com calma aquele nervo óptico, porque ele parecia ter uma alteração de sinal na sequência T2 e STIR. E a gente vai procurar se existe algum tipo de realce anômalo. Então, aqui não tem realce anômalo. A musculatura tem um realce bem expressivo, é normal. E aqui a gente vê também que não tem nenhum realce anômalo significativo. O globo ocular tem um realce de parede, e reparem numa estrutura que eu ainda não falei, que é a glândula lacrimal, que a gente está indo para baixo. Então, reparem que os retos inferior, que a gente vê muito de uma forma muito picotada, e o reto superior da mesma forma. Voltando lá para cima, aparece uma estrutura bem expressiva aqui na porção superlateral da órbita, que é a glândula lacrimal. Ela tem uma captação bem significativa, é normal, é o esperado. E a gente complementa com o plano coronal para ter uma outra análise das estruturas. Então, mais uma vez, a gente chama atenção ali do ladinho do globo ocular, a glândula lacrimal, bem volumosa, né, significativa, chama muita atenção no pós-contraste, mas ela é assim mesmo. E as estruturas da musculatura extrínseca da órbita, os retos, medial, lateral, superior e inferior, fica muito mais fácil da gente ver assim, porque você consegue acompanhar todo o trajeto dele, você não pega ele de uma forma picotada. O globo ocular fica um pouco mais difícil de ver no coronal, é melhor a gente ver no axial. A gordura retroorbitária a gente consegue ver nos dois planos, e aí você aproveita para ver se existe alguma captação anômala de permeio, como no caso dos pseudotumores, por exemplo, onde existe um tecido que ocupa essa região, e a gente vai ver de forma mais significativa a captação do nervo óptico. Então aqui o nervo ele pode ter uma captação, ele é um tecido neural, então ele pode ter uma captação normal, mas na verdade quando a gente vê aqui, existe uma captação um pouco mais significativa nessa região central, e a gente vê que existe umas estriações captantes de contraste na gordura em volta. Então, reparem que essa captação, apesar de existir uma captação ninja já esperada, está mais exacerbada também do que desse lado. Então, existe uma alteração de sinal, um afilamento do nervo, uma captação mais expressiva com um componente discreto
de acometimento da gordura retroorbitária adjacente. Então, a gente pode pensar nesse pacote de alterações como uma neurite óptica à esquerda. Não é uma neurite super aguda, porque o nervo já está com o componente afilado, mas pode ser uma neurite em cima de um nervo que já teve uma neurite prévia. Então, ele, como um aspecto sequelar, fica mais afilado, mas na verdade ele pode ter uma reativação da inflamação e aí sim justificar toda a captação, tanto de contraste quanto da gordura adjacente. Então, esse era o caso clínico da paciente, e é importante a gente complementar com FLAIR, porque um diagnóstico especialmente associado à neurite óptica é a esclerose múltipla. Se for numa paciente jovem, muitas vezes eles vêm fazer a órbita, a gente faz o FLAIR complementar, já pode sugerir que existem alterações que aparecem na doença desmineralizante e que essa paciente tem que voltar para complementar crânio, idealmente o neuroeixo, já para a gente tentar fechar o diagnóstico com a maior rapidez possível. Muito bem, esse foi o protocolo de órbita, então a gente trouxe as principais indicações e as estruturas que a gente vai conseguir identificar nesse exame. Vamos ao próximo protocolo. Agora eu queria falar do protocolo de Sella-Turska. O protocolo de Sella-Turska também é um protocolo direcionado para avaliação da hipófise, das estruturas que estão localizadas anteriormente no cérebro. Também vai ser um protocolo feito todo de sequências finas. Então, importante a gente entender o que o protocolo busca, porque a gente não vai ter uma varredura completa do crânio. Então, são indicações basicamente relacionadas às alterações da hipófise. E aí, lembrar que a gente tem a adeno e a neurohipófise, a adenohipófise produtora de hormônios. Então, usualmente, a clínica que vem é a alteração de prolactina nas mulheres, mais habitualmente, nos homens também. Muito comum vir indicação de baixa estatura para as crianças, e aí a gente tem que medir a altura da hipófise. E alterações mais relacionadas a campo visual e alterações do eixo hipotálamo hipofisário são mais difíceis, mas também é o exame feito para essa indicação, porque a gente consegue avaliar as estruturas com cortes finos e bem direcionados, bem específicos ali para aquela região. Então, o exame começa com T1 em 2 planos, no plano sagital e no plano coronal. O plano axial não é um plano legal para a gente ver a hipófise. Lembra que por mais que a gente faça fino, a hipófise é uma estrutura que tem uma haste e ela é redondinha embaixo, então a gente consegue ver melhor desse jeito e desse jeito, mas desse jeito a gente muitas vezes só vai pegar a hipófise num corte, num único corte, mesmo que a gente faça cortes finos. Então, hipófise coronal e sagital. O axial não é muito legal, a não ser que a gente tenha uma lesão muito grande, aí você vai fazer uma varredura do crânio, você vai ter que acrescentar sequências. Então, as primeiras sequências é o sagital e o coronal T1. E o que a gente quer ver? A hipófise e suas relações anatômicas. Então, aqui no plano sagital a gente vê já a adenihipófise, a haste hipofisária e o hipotálamo aqui já fazendo essa relação hipotálamo-hipofisária. A neurohipófise, que é posterior, ela tem esse sinal hiperintenso no T1, habitualmente. Quando a gente não vê o sinal hiperintenso, é que a gente tem que descrever que não foi visto hiperintensidade na topografia da neurohipófise. Por 2 motivos. Ou porque está relacionado a diabetes insípidos, por deficiência de ADH, ou nas crianças, principalmente, né? Porque ela é ectópica. E aí a gente vai, ao longo desse eixo de migração celular, que é feito através da haste hipofisária durante a embriogênese, procurar onde pode ter ficado a neurohipófise. Então, muitas vezes ela fica aqui e a gente não vê a haste, e ela fica aqui na base do hipotálamo. Muitas vezes ela vai estar localizada um pouquinho mais posterior, muitas vezes a gente não vai conseguir identificar. Então, é importante saber que é o hipensinal espontâneo e que a adenihipófise vai ter um sinal no T1 igual ao do parênquima. Né? E no plano coronal fica ruim para a gente ver a neurohipófise, mas o que a gente quer ver é mais esse contorno da adenihipófise, a sua relação com os vasos carotídeos e com o quiasma óptico, e aqui, mais aqui atrás, a gente vai ver a haste aparecendo ali na região central. Ó, a haste aqui bonitinha e a cisterna supracelular. Então, cisterna supracelular livre, ocupada por líquor, quiasma na posição, não existe nenhuma formação expansiva no seio cavernoso. Esse é o nosso habitual e é o que a gente quer ver na ressonância magnética de hipófise. Logo depois a gente vai injetar o contraste e aí a gente vai adquirir sequências T1 e coronal, T1 pós-contraste, coronal e sagital igualzinho. Igualzinho por quê? Porque se eu precisar subtrair, ou seja, tirar o pós-contraste do pré-contraste, eu consigo sem perda de imagem se eu tiver dúvida se realmente uma lesão capta ou não. Então, o pós-contraste, ele vai mostrar
imagens da hipófise captando, aí ela vai ficar com a mesma intensidade de sinal da neurohipófise, a gente não vai mais conseguir diferenciar, é o habitual. E a gente vai ver também a captação do seio cavernoso, das estruturas adjacentes, está tudo certinho. Então, ela tem esse aspecto assim, meio de feijão, né? Como se o feijão tivesse deitado na célula, no assoalho celular, é o habitual, faz esse contorno e tem a hipofisária também capta. No sagital, a gente vai ver também o mesmo padrão. Aqui a gente não vai mais conseguir, como eu falei, diferenciar a adeno da neurohipófise e a hipofisária, fazendo esse V aqui no infundíbulo hipotalâmico. Lembrar que tem lesões que aparecem no infundíbulo hipotalâmico, a gente também vai conseguir pegar aqui os amartomas, causas, por exemplo, uma causa de crise elástica, crise convulsiva, de risos compulsivos, né? Então, alterações desse eixo e desse eixo são vistas nesse tipo de exame. Muitas vezes a gente vai se surpreender com crâniofaringioma, que são lesões aqui também localizadas no hipotálamo, e muitas vezes essas sequências têm que ser alargadas para a gente conseguir pegar todo o tamanho da lesão, e a gente esquece um pouco de olhar a hipófise, porque na verdade o problema está numa região mais assim, a gente tem que fazer um estudo mais aprofundado. A sequência que também entra no protocolo é o coronal T2. O coronal T2, a gente espera, mais uma vez, que a adenopófise tenha a mesma intensidade de sinal. Então, aqui, a adenopófise com a mesma intensidade de sinal do crânio. E a gente procura por lesões que tenham alteração de sinal. Ou o hipersinal T2, ou o hipossinal. O adenoma, por exemplo, o microadenoma, ele se comporta de qualquer maneira. Então, ter hipersinal no T2 não quer dizer necessariamente ser uma lesão cística. A gente vai procurar lesões que têm essa característica de hiper ou hipo, elas estão mais relacionadas à capacidade de endurecimento da lesão e de ser mais fácil de ressecar cirurgicamente ou não. Então é importante a gente falar se ela é hipo ou hiper no laudo. E o que a gente faz sempre, na verdade, para buscar o microadenoma é a lesão que é menor que 1 centímetro, é o dinâmico que é feito no plano coronal. Então, quando eu mostrei para vocês o pós-contraste, né, igual ao pré, mas isso é uma sequência tardia, vamos dizer assim, a gente só faz o pré e pós-contraste diretamente quando a gente sabe que é um macroadenoma, que é uma lesão grande, que está ultrapassando ali todos aqueles limites definidos da adenopófise. Quando a lesão é pequena, e aí a gente tem que ativamente procurar dentro do parênquima hipofisário, a gente tem que fazer o contraste na forma dinâmica. Então a gente injeta e faz a sequência que ela vai ter uma captação. A cada 30 segundos, ela repete a sequência, e isso aí até 120 segundos. Por quê? Porque o objetivo é a gente ver a distribuição do contraste na adenopófise. Então, o contraste vem pela haste, preenche perifericamente, envolve a adenopófise, e depois, por fim, ele engloba, né, vamos dizer assim, ele preenche toda a hipófise. E o microadenoma, como ele tem uma hipocaptação, na verdade, uma hipocaptação na fase dinâmica, porque ele capta mais tardiamente o contraste. Isso a gente vai conseguir identificar melhor no dinâmico do que naquelas outras duas sequências que eu acabei de mostrar, que são feitas mais tardiamente e já podem ter um microadenoma totalmente impregnado. Nesse tipo de sequência dinâmica, a gente tem uma resolução temporal muito boa, então ela é muito rápida, mas a gente não tem uma resolução espacial tão boa, então a gente perde um pouco de definição em relação às outras sequências que eu acabei de mostrar pós-contraste. E aí tem essa repetição a cada 30 segundos e a gente vai vendo o padrão de impregnação. Então, o primeiro corte normalmente não tem contraste, a gente está vendo aqui a neurohipófise lá atrás. No segundo corte, com 30, o zero, né, o 30 segundos, a gente já começa a ver algum tipo de contraste na haste, já pode ter alguma coisa na periferia da adenopófise. Com 60, isso vai se tornando cada vez mais homogêneo. E aí as lesões pequenas, elas podem ficar hipocaptantes nessa fase. E a gente consegue mostrar marcadamente onde está o adenoma. Muito cuidado na interpretação dos exames de célula túrcica por conta da inserção do septo do seixo esfenoidal. Então, aqui a gente vê também uma retraçãozinha do T2 aqui, do assoalho celular, e essa retração que o septo ósseo faz pode gerar uma imagem como se fosse uma hipocaptação exatamente aqui na base da adenopófise, que a gente depois não vai achar nas outras sequências. Então, isso é um artefato de inserção de septo que é bem comum de aparecer e a gente não pode confundir e dar um microadenoma, criar uma doença que não existe para o paciente, principalmente se o nível dela de prolactina, que é o principal busca, né, for muito baixo. Para as crianças, é interessante a gente medir a altura da adenopófise, então medir o diâmetro no plano sagital desse jeito, porque aí a gente consegue, existem tabelas de correlação de qual é a altura mínima da hipófise relacionada
à idade da criança. E aí a redução da altura sugere que existe uma hipoplasia das células produtoras de GH e, portanto, justificaria talvez essa baixa estatura, principalmente se o nível de GH sérico for baixo. Então é uma investigação muitas vezes que vem também para a gente e o principal achado é esse. Obviamente, afastar se existe alguma formação expansiva que está fazendo uma disfunção hipofisária, uma disfunção de haste, por exemplo, se existe uma compressão da haste. Nesse tipo de exame, a gente também consegue ver as lesões do seio cavernoso. Então, são sequências boas, por exemplo, se vier uma indicação de seio cavernoso, a gente pode usar esse protocolo para aplicar esse tipo de sequência. Como a gente vê aqui no plano coronal, a gente vê muito bem as estruturas, a gente estica mais para frente e para trás essa sequência, e você tem uma ótima varredura dessa região. E você vendo a posição direitinha da haste, a gente sabe que alterações compressivas da haste podem levar a alterações de hormônio hipofisário, então a presença da haste centrada, da haste fina, também é um dado importante no laudo. Muito bem, pessoal. Hoje a gente viu algumas possíveis indicações dos exames de imagem referente aos protocolos. E com isso, a gente vai conseguir entender por que a gente tem que fazer determinadas sequências e por que eles estão lá na rotina desse exame. Eu queria agradecer a vocês por assistir, ficar comigo nesse vídeo. Se você gostou, deixa sua curtida, deixa seu comentário, deixa sua dúvida. Sua participação é muito importante para tornar o canal cada vez mais rico para todos nós. Muito obrigada e até a próxima.